Olá, colega! Em minhas 4 décadas de experiência atuando em mais de 130 empresas clientes em 10 países, eu tenho observado que, de maneira geral, as pessoas, seja no nível individual, seja no nível coletivo como empresa, não sabem melhorar de maneira consistente e impactante o que fazem. Isso não significa que elas não melhorem suas atividades, mas sim que não melhoram com a velocidade e eficácia com que poderiam melhorar. É isso que eu quero explorar nesse vídeo, dando umas dicas que acho que vão te ajudar. Eu sou o Eduardo Moura e meu propósito é ajudar gerentes e engenheiros a resolver seus problemas mais complexos com resultados de alto impacto. Bem, melhorar todo mundo melhora de um jeito ou de outro. Afinal, como Deming dizia, com ironia, não é preciso melhorar. A sobrevivência não é mandatória. Mas, infelizmente, a melhoria que a maioria dos profissionais em empresas realizam não é propriamente a verdadeira melhoria. Explico. Na maioria dos casos, as ações de melhoria são para reagir ante uma situação de piora no desempenho, seja desempenho técnico de um produto ou desempenho comercial ou algum outro aspecto administrativo. Pois bem, essa reação para recuperar o nível de desempenho anterior não é melhoria, mas sim apenas ação corretiva. E a ação corretiva, em sua essência, é voltar a fazer algo que já fazíamos, mas que, por alguma causa, deixamos de fazer ou não fizemos bem, e, no máximo, como complemento, implementar alguma ação que previna a reincidência do problema. Mas a verdadeira melhoria, a melhoria proativa, começa a partir daquele ponto, quando já temos um desempenho esperado, suficientemente bom, e nos perguntamos, e agora? Qual será o próximo salto de melhoria a conquistar? Para responder essa pergunta, já não vale aquela receita da ação corretiva, isto é, fazer mais ou melhor o que sempre fizemos. Não vamos melhorar realmente se não introduzirmos algo novo no sistema em questão. Afinal, como alguém já disse, se continuarmos fazendo o que sempre fizemos, continuaremos obtendo o que sempre obtivemos. Portanto, se queremos melhorar, algo novo precisa ser feito. E aqui há 2 possibilidades. Melhorar com base na experiência e intuição ou melhorar com base em técnicas analíticas adequadas. Apesar de que esses caminhos não sejam de modo nenhum mutuamente exclusivos, eu tenho observado que, na esmagadora maioria dos casos, as pessoas vão pelo primeiro caminho, o caminho da experiência e intuição. Como é que se pratica esse caminho? Tipicamente as pessoas se reúnem, analisam rapidamente os dados sobre a situação e, em seguida, após uma análise muito superficial, decide o que fazer com base em sua experiência e intuição. É o que eu chamo há anos de o método TIRO, a técnica intuitiva para a remoção de obstáculos. A propósito, deixo na descrição o link para um vídeo no qual eu falo um pouco mais sobre o TIRO. Dá uma olhadinha lá. Bem, esse primeiro caminho é fundamentado basicamente, como eu já disse, na experiência. E olhe que eu não tenho nada contra a experiência, pelo contrário. Mas o problema é que a Universidade da Experiência tem uma mensalidade muito cara. A minha recomendação é, sim, basear-se na experiência, mas não deixar que ela seja uma camisa de força, uma limitação autoimposta. O problema em apenas basear-se na experiência é que nunca temos suficiente experiência em coisas novas, porque a experiência sempre se refere a coisas passadas, enquanto que a verdadeira inovação e melhoria requer novos enfoques, implementar coisas inéditas. Portanto, minha recomendação é combinar as 2 abordagens. Sempre que a situação for particularmente importante e as decisões forem críticas, a gente deve sim partir da nossa experiência, mas aplicar, de acordo com a situação, técnicas analíticas eficazes, investindo o tempo que for necessário para realizar a análise de dados e a tomada de decisão. Minha prática nas empresas confirma que essa combinação é a que traz melhores resultados. A sábia combinação da experiência com o uso consistente de metodologias eficazes é que, ao longo do tempo, vai desenvolvendo uma mentalidade de melhoria contínua ou Kaizen, tanto no nível individual como coletivo,
até se consolidar como uma cultura de excelência na empresa. Essa atitude permanente de melhorar a cada dia as análises, tomada de decisões e atividades em todas as instâncias dos processos empresariais é o que vai determinar a obtenção dos melhores resultados possíveis no presente e principalmente a capacidade da empresa superar dificuldades, obstáculos e crises no futuro, que é o que podemos definir como resiliência do sistema de negócios. Em outras palavras, resiliência é quando a capacidade de melhorar, seja de um indivíduo ou de uma organização, supera de maneira consistente os obstáculos e desafios da realidade. Agora que esses pontos básicos estão estabelecidos, cabem duas perguntas. A primeira, obviamente, mas afinal, quais são esses métodos analíticos eficazes? Bem, responder a essa pergunta é o que tem norteado minha carreira profissional desde os anos 80, no milênio passado. Se você buscar aí no canal, vai encontrar vários vídeos sobre quais são esses métodos que eu recomendo que todo profissional e empresa dominem, mas aqui eu vou passar uma visão geral mais concisa. A primeira consideração não é o método em si, porque existem centenas de métodos e técnicas que podem ser usados no ambiente empresarial, e é muito fácil ficar confundido sem saber qual aplicar. O que temos que ver antes é o para quê do método, isto é, quais são aquelas situações mais relevantes que uma empresa enfrenta na busca da excelência e melhoria contínua. E então selecionamos os melhores métodos, aqueles que mais ajudam a melhorar os resultados em cada situação. E eu cheguei à conclusão de que são 3 situações, que eu chamo de as 3 atividades vitais, nas quais toda empresa deve buscar a excelência. Elas são o planejamento e gestão, a inovação e desenvolvimento de produtos e a melhoria contínua de processos. E através de um processo evolutivo, tanto conceitual quanto prático, eu fui estudando, aplicando e, quando não encontrava uma boa solução, dava uma pitada própria, desenvolvendo eu mesmo alguns métodos com foco naquelas 3 atividades. O resultado obtido é um modelo que eu chamo Excelência 360 Graus, que abrange 3 grandes metodologias, 2 das quais eu mesmo desenvolvi. Cada uma delas com contribuições únicas para realizar as 3 atividades vitais com muito maior eficácia. Essas 3 grandes frentes metodológicas são a GPP, Gestão por Processos, que eu desenvolvi a partir de 94, a qual padroniza a criação de valor através dos processos empresariais integrados, com foco na satisfação de todos os stakeholders de uma organização. O MPS, Multi-Project Scrum, que eu desenvolvi a partir de 2019 e que permite agilizar a criação de valor através de projetos de alto impacto em ambiente de múltiplos projetos simultâneos com recursos compartilhados entre eles. E finalmente o TLS, a combinação de teoria das restrições, o sistema Lean de produção e o Six Sigma, que contribuem com todo um amplo leque de métodos e técnicas de inovação e melhoria contínua, que permitem potencializar a criação de valor tanto nos processos quanto nos projetos empresariais. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar para um outro vídeo a explicação de como essas 3 grandes metodologias ajudam naquelas 3 atividades vitais. Mas aqui nesse vídeo eu gostaria de concluir abordando uma segunda pergunta mais profunda, que é: como é que profissionais e executivos competentes, inteligentes e bem-intencionados, em sua grande maioria, não fazem uso sistemático desses métodos e técnicas tão poderosos, vários deles disponíveis há décadas no mercado, com eficácia mais do que comprovada? Que mistério é esse? Arrisco dizer que há de ser porque esses engenheiros, gerentes e executivos têm lá no fundinho de suas mentes alguma premissa falsa que eles assumiram como válida sem maior questionamento e que lhes impede de identificar aquele segundo caminho metodológico muito mais promissor para os seus problemas e desafios. Claro, não tenho a capacidade de ler as mentes, mas com base no que eu tenho observado, intuio que essa premissa de fundo é a seguinte: sabe o que? Na verdade, a gente não precisa implementar nenhum método ou técnica mais sofisticada para tomar boas decisões e colher bons resultados. Já sabemos o suficiente sobre, e aí você pode completar a frase com sobre nosso produto, nossa tecnologia, nosso negócio, nosso mercado, etc. Portanto, quando eles veem alguma proposta para usar alguma abordagem metodológica para fazer as coisas que já fazem, mas com muito melhores resultados,
A reação natural é perguntar-se: mas para que isso aí mais? Somos engenheiros, gerentes, executivos exitosos e competentes e já sabemos o que fazer para melhorar e inovar. Mas aqui é preciso fazer uma distinção com relação àquela expressão já sabemos. Uma coisa é saber muito sobre um produto, uma tecnologia, um tipo de negócio, a dinâmica do mercado. Isso é o conhecimento específico do particular negócio que a empresa opera. É o que eu chamo de conhecimento tecnológico. Mas outra coisa bem distinta é outro tipo de conhecimento que pode nos levar a fazer um uso muito mais efetivo dos dados disponíveis, sejam eles técnicos ou administrativos, aprender coisas novas, captar novos insights, gerar novo know-how, enfim. É o que eu chamo de conhecimento metodológico. Na realidade, as pessoas nas empresas sabem muito, sim, mas sabem do conhecimento tecnológico. E, infelizmente, em geral, são completos ignorantes do conhecimento metodológico que poderia fazer com que o seu respeitável conhecimento tecnológico pudesse ser usado com muitíssimo mais eficácia. Entretanto, quando dizem já sabemos, estão confundindo aqueles dois tipos de conhecimento, muito distintos, ambos indispensáveis para o sucesso do negócio. E ao fazer essa confusão, jogam fora a oportunidade de aprender e colocar em ação aquele know-how metodológico, incorporando o seu uso nos processos empresariais pertinentes. Esse paradigma do já sei, essa confusão dos dois tipos de conhecimento, esse é um paradigma tão forte que mesmo naqueles casos em que as empresas já provaram o uso de metodologias eficazes como TRIZ, engenharia robusta, teoria das restrições, Seis Sigma, gestão por processo, para citar apenas alguns exemplos, elas podem sim ter um retrocesso e abandonar todos os benefícios que elas trazem. É a desaprendizagem organizacional que observei várias vezes. É verdade que essa desaprendizagem, às vezes, é resultado de uma transição generacional nas empresas, como foi o caso da qualidade total. A geração que causou a revolução da qualidade no mundo inteiro, entre os anos 70 a 90, se aposentou e não deixaram, na grande maioria dos casos, um legado metodológico para a nova geração que assumiu as empresas. Resultado, deram um grande passo atrás em diversos aspectos do sistema de negócios. Mas na maioria dos casos que eu tenho observado, é o apego mesmo àquele paradigma do já sei, que confunde os dois tipos de conhecimento, o grande responsável por tanta cabeçada e tanto retrocesso. Para ilustrar o ponto, vou comentar aqui um caso real. Era uma vez uma empresa familiar cujo gerente geral era um apaixonado da teoria das restrições e fazia um excelente manejo do negócio. Mas além disso, ele tinha mente aberta e reconhecia o valor de outras metodologias. E ao longo do tempo ele liderou sua equipe para expandir o know-how metodológico, incorporando o uso de outras metodologias ao longo dos anos. Seis Sigma, Lean, gestão por processos. Foi um sucesso, com inúmeros casos de aumento da qualidade, produtividade e redução de custos. Mas, de repente, houve uma mudança na estrutura de poder na empresa e acabou sobrando para aquele dinâmico gerente geral que teve que sair. Pois o novo gerente geral, adepto do já sei e completo ignorante de todo o know-how metodológico que o seu antecessor havia construído, ele simplesmente desmantelou toda a estrutura de processos, treinamento e trabalho de equipes de melhoria contínua que estavam em plena operação na empresa. E assim eu poderia contar aqui vários outros casos similares, mas o vídeo ficaria muito longo. Portanto, devemos aprender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. No nosso assunto aqui, uma coisa é o conhecimento tecnológico e outra coisa é o conhecimento metodológico. Confundir os dois e pensar que já sabemos é autolimitar-se, é dar brecha para que concorrentes mais esclarecidos roubem nossos clientes e nossos mercados por tornarem-se mais competitivos mais rapidamente. O conhecimento tecnológico específico do negócio é indispensável e necessário, mas não é suficiente para assegurar a resiliência e competitividade do negócio. A aplicação e expansão do conhecimento tecnológico
nos coloca numa progressão aritmética de crescimento. Mas a combinação do conhecimento tecnológico com o conhecimento metodológico tem o poder de nos colocar em uma progressão geométrica, um crescimento exponencial das oportunidades de inovação e melhoria e, principalmente, a longo prazo, de consolidar uma cultura de excelência que muito provavelmente é, em si, a mais poderosa vantagem competitiva que se possa construir. Espero que você tenha gostado dessa reflexão e, se é o caso, já sabe, não saia sem me deixar o seu like, compartilhe e me deixe um comentário, por favor. Até mais!